Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo voltado para sua escola esportiva. Mais uma vez do lado do meu parceiro, Luiz Fernando, a mala sem alça, o zagueiro da cintura dura. Quem não assistiu, por favor, veja os episódios onde ele conta que o empresário dele lá em Salvador, quando ele foi jogar no Bahia, botou ele para ter aula de capoeira. Eu perguntei por que, Luiz? Ele falou que eu tinha cintura dura. É verdade ou mentira? Procura aí, isso é verdade. Fabrício, Vê com o Eduardo Duran. meu diretor, por favor, edite esse episódio, coloque já no início essa frase e depois a gente volta para esse podcast. O pessoal do Bahia falou que eu tava muito travado. Aí eu vou te colocar. Ele fala isso na gravação. Aí ele não quer. Meu diretor, aí ele não quer. Aí não tá travado de bêbado, não, tá travado de cintura. Não, mas aí na capoeira pra ganhar né? o gingado. Ah, pra ver se tu Aí eu conseguia fico marcar bêbado. alguém, né? Porque tu não marcava ninguém, né? Aí eu fiz algumas aulas de capoeira, assim. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento das lojas do Museu do Flamengo e da loja do Museu do Botafogo, onde você encontra produtos exclusivos somente nas lojas do Museu do Flamengo e do Botafogo, e também do Sistema Genesis Training, o sistema completo de gestão para a escola de esporte. Quer levar tecnologia para a sua escola esportiva? Contrate o Sistema Genesis Training. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu já conheço há muitos anos dentro do futebol, muitos anos mesmo, e aí já entrega a minha idade. Ele é mais novo, né? Mais novo que eu. Foi meu jogador, trabalhamos juntos quando ele ainda era jogador e de lá para cá a gente sempre aí no meio do futebol acompanhando o crescimento dele. Hoje ele está como observador técnico do nosso querido Galo, do nosso querido Atlético Mineiro, aonde nós temos a parceria lá com as escolas oficiais. Chegou agora há pouco tempo, vai contar um pouquinho dessa história. Estou aqui com Matura Júnior. Fala, irmão, beleza? Boa tarde Seja a todos. bem-vindo, obrigado aí por ter aceito o nosso Obrigado aí convite. mais uma vez aí, pelo convite. Vamos iniciar, vamos lá. Como quase todo mundo, né? Como quase todo mundo. Você já viu o programa, já sabe, né? Tentei jogar futebol, joguei até 18 para 19 anos, aonde tive uma lesão. Mas vem cá, é aquela história que, quando eu ia estourar... Não. Tava bem longe de estourar, Estourar o joelho. E com isso, chamei meus pais, que meu pai eu achava que ele tinha um sonho, né, de ver um filho ser jogador de futebol. Conversei, com 20 anos, entrei na faculdade, com 24 formei, e hoje eu falo isso em todos os lugares que eu vou. Hoje eu sou muito mais feliz do que eu faço, né, cuidando das crianças, olhando, fazendo isso tudo aí, do que na época que eu jogava futebol. Por quê? Isso é importante. E já emendo numa outra pergunta que tu falou, eu fui conversar com meu pai, Meus pais. que a gente vê muito hoje que... O sonho do pai. O Luiz Isso. fala isso, né? Tu pergunta pro teu filho se ele quer. Muita Verdade. gente... Você passou por isso, não? Era um sonho Eu do teu passei, pai, não era o teu... Não, eu tinha esse sonho também, mas pro meu pai era o Messi, né? E eu tinha certeza que eu não era isso tudo que ele achava. E quando eu parei, quando eu sentei com ele, expliquei que seria muito melhor, e logo depois ele viu que eu era um homem muito mais feliz, que graças a Deus ele ainda estava vivo quando eu abri a minha escola de futebol, tô até hoje. Então, e hoje eu passo isso no meu dia a dia para todas as crianças, que dentro do futebol não só tem o jogador de futebol, tem várias outras funções que trabalha dentro do clube. Supervisor, coordenador, treinador, médico, fisioterapeuta. E eu tenho certeza que muitos pais entendem isso. Entendem, porque hoje está muito precoce, né, Cisne? Está muito precoce. Hoje a gente está lidando com crianças de 6 anos, avaliação com crianças de 6 anos. Então, Sim. a gente tem que ter muito cuidado para quando eu saio de casa, eu peço muito Papai do Céu que ilumine, assim, não só as crianças, como os pais também, que hoje está uma coisa muito, muito, muito quente mesmo. Pais saindo de casa muito cedo, se separando da família. Então, hoje eu tenho muito cuidado até para convocar, de repente fazer uma escolha de um atleta por causa disso. Que eu acho que nada melhor de uma criança viver com os pais, viver com os irmãos. E hoje eu estou vendo muitas famílias se separando Por causa desse sonho. em busca de um sonho, entendeu? Ô, Júnior, eu saí de casa com 16 para 17. Por que hoje tão precoce? Por que hoje tão cedo? E naquela época eu era novo. 16 para 17. Hoje já é velho. Hoje 16, 17 vocês nem olham direito mais. Né? Já é. Por que tão precoce? Por que o futebol tá nesse nível? Então, Luiz, eu acredito que conforme o tempo vai passando, tá ficando mais precoce. Perfeito.
Hoje eu uso muito isso. Que da nossa época a gente não tinha essa oportunidade que todos os meninos têm hoje. Também acredito nisso. Mas conforme cada clube vai abaixando a idade, todo mundo vai correndo. Vai correndo. O que me assusta muito é os pais esquecerem os princípios que eu tive muito. Peguei o Sidney, como ele já falou aqui, meu treinador, onde a gente tinha um respeito muito grande ali, não só de comissão técnica, como o próximo mesmo, o companheiro. E hoje eu vejo as coisas muito precoces pro lado ruim. Pro lado ruim, entendeu? Esquecendo a educação, escola sempre segundo, terceiro plano, e eu não consigo entender o futebol por esse lado. Eu acredito que o talento ele pode ser tanto dentro do clube ou fora do clube, bem desenvolvido e com um bom estudo, com uma boa família. Eu acho que esses princípios tem que levar para a vida. E eu acredito que cada clube que vai fazendo isso, vai abaixando um pouquinho a idade, o outro também vai abaixando. Eu acho que foi um contexto que fez levar a chegar hoje, ter uma categoria de sub-6. Em cima disso que você está falando de educação, você que está envolvido em captação de atleta há muitos anos nessa área, além, obviamente, de professor de escola de esporte, a gente vê hoje muita gente falando da coisa da tomada de decisão cognitivo e não sei o que é importante e tudo mais. Mas como é que os clubes, os profissionais que estão no clube falam tanto dessa importância da tomada de decisão e eu vejo pouca gente brigar pelo estudo? Porque assim, uma coisa é você desenvolver a tomada de decisão no treino, no momento, mas você concorda como professor de educação física que o desenvolvimento cerebral ele é importante fora do campo? Muito. Que a muito escola, importante. né? Porque a escola foi criada, ela foi desenvolvida para você aprender as coisas, mas principalmente você treinar a mente, treinar o cérebro. Muito importante, Sidney. Então, todos os clubes, né? Esses 8 anos de Flamengo, quase 8 anos, e agora no Atlético, a gente prioriza muito. A primeira coisa que o atleta tem que estar fazendo é estudar. Porque a gente acredita que é um conjunto perfeito para o atleta não só desenvolver, para ele entender também. E voltando, o que você agora citou, quanto mais o atleta estiver antenado e mais inteligente, a gente acredita que ele vai resolver um problema para a gente. Sim. Entendeu? O menino que tem poucas informações, automaticamente ele vai ter dificuldade de, num momento ou outro, de resolver algum problema dentro de campo. E a gente fala, né? Todo mundo fala hoje, fulano é uma liderança no grupo, né? Cara, se tu pegar quem é a liderança no grupo, 99% ou 90% são pessoas articuladas em saber falar, em saber se posicionar, em saber entender o que é o lado do jogador, o que é o lado do treinador, o que é o lado do clube, né? Tu tem muito disso. É porque as pessoas pensam que a liderança é aquela que mais fala. Não, Não tem a liderança técnica. Everton Ribeiro no Flamengo. Perfeito. O Everton, técnica, tem vários tipos Rodrigo de liderança. Caio. Rodrigo Caio. Tem vários tipos de liderança. A gente conversou agora há pouco de um atleta que você descobriu lá em Juiz de Fora. Ele é um líder. Muito o estilo lindo. dele, mais pra frente, mais extrovertido, mas é uma liderança. Mas isso vem dele, né? Sim. Quando a gente achou ele, foi com 8 anos de idade. Para quem não sabe, aí, Gabriel Werneck, um goleiro 2009 do Clube de Regata do Flamengo, é um atleta que desde 8 anos eu entendi que ele era um líder nato. Dentro de campo, postura, gosta de treinar. Então isso aí eu acho que vem muito do atleta também. Pode também ser envolvido em alguns aspectos ali para a gente desenvolver? Eu acredito que sim. Mas líder, eu acho que ele nasce líder. Você comentou você comentou do seu pai, né? E a gente já falou de pai aqui, algumas situações a gente vai aprofundar mais. Mas voltando à sua infância, se você tivesse hoje as oportunidades que o futebol está dando, você acha que você ia mais longe? Eu ia. Isso eu falo todos os dias. Não só eu. Muitos jogadores que eu joguei do lado, de repente o Sidney lembra de muitos também. Por quê? Eu acho que a gente tem muito mais oportunidade hoje. Eu acho que tem muitas coisas que eu sou muito a favor do futebol de hoje e algumas contra. Eu acho que as coisas estão tão precoces que eu acho que tem meninos com 17, 18 anos que ele perde a vontade de jogar futebol. A gente tem aí vários exemplos disso. Não, por pressão e de repente eu tinha um sonho de jogar no Maracanã lotado. E hoje eu batendo papo com eles, ninguém cita Maracanã. É uma coisa que me assusta. Mas cita o carro bonito, cita a melhor chuteira, cita dar uma casa para a mãe, o melhor iPhone. Então tem coisas que eu acho que eu tenho que respeitar. Sim. O mundo são outros mundos, a gente tem que evoluir. Mas muitas coisas que lá atrás eu acho que tinha muito talento também, que
deixou aí. E tem duas questões que eu vejo em relação a isso que o Luiz falou, na minha opinião, que é o seguinte: primeiro, né, teve uma adequação das idades. Antigamente, né, tinha o mirim infantil, o juvenil eram 3 anos. Cara, quanta gente que eu vi se Os perder. juniores eram 3. Não, juvenil eram 3. Juvenil hoje são 2 anos. Juvenil eram 3. Puta que pariu. Essas porra que eu falo, cara. Qual que é o juvenil? Juvenil Qual que eram era? 3 anos. Júnior, aquele é Não, mais novo. então, No Juvenil. Bahia, juvenil era 16, 17 Eu anos. já era dessa época, filho. Antes de você, o juvenil eram 3 anos. Você tinha o juvenil, era 16, 17, era 15, 16, 17. na minha eu época não eram sei. 2 também. E depois Na os minha época juniores, que eram os juniores, eram 2 anos. Antigamente era assim. Na época que eu. E hoje, o sub-20 são 3 anos. Isso. Que eu acho que é uma nova categoria. Principalmente Isso. aquele último ano ali, onde o funil. A gente vai falar disso também. Então vamos lá. Antes, quando você fala mais oportunidade, não de vocês, mas de uma outra geração, você tinha lá o mirim 2 anos, infantil 2 anos, o juvenil eram 3 anos e os juniores eram 2. 2. Quando você botava o juvenil com 3 anos, quem é mais antigo, escreve aí, por favor, vocês se lembram dessa época. Douglas Oliveira, lembra, do Maricá, eu, enfim, maior galera dessa época eram 3 anos. Quando você botava o juvenil 3 anos, a diferença de idade aqui, quando você vinha do infantil pro juvenil e pegava um cara 2 anos mais velho, era muito. diferença. Então, esse moleque aqui era muito prejudicado que vinha. Aí ele tinha que passar para conseguir aguentar. Aí viram isso e aí mudou. Tua época eram 2 anos e hoje os juniores 3 anos. E aí vindo porque o Júnior falou aqui. Ah, é outra categoria. Eu falo, eu vou morrer falando isso, quer dizer, até que me convençam do contrário, que o futebol do Brasil, nesse ponto, eu gosto de imitar lá fora e tudo mais, não sei o quê. Cara, não é uma questão de imitar. É uma questão que o futebol brasileiro tem que entender o seguinte: escola de formação, a formação de base é pré-mirim. Você pode botar fraldinha, futsal, pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. Quando você tem a categoria de juniores, que hoje são 3 anos, e por essa questão de estar acelerando... Que muita gente fala que é sub-18, sub-20. Isso, e por estar acelerando essa questão do atleta cada vez mais cedo, ele tem, ou ele é ou ele não é, né? Que antigamente não tinha isso. Quando você chega nos juniores, e vocês jogaram, vocês sabem disso, até o juvenil, você ainda tem uma ilusão, ou você ainda tem objetivos em conjunto. Você ainda vê o conjunto, você vê. Quando você vai para os juniores, os seus objetivos são mais individuais. Você quer ter aquela famosa puxada para o profissional. E ali você já entendeu, você já saiu da criança, da adolescente, está entrando no adulto, e no adulto já olha e fala: meu irmão, para chegar ali, quando tu tá no mirim, tu acha fácil, no infantil tu acha fácil, quando tu chega no júnior, tu fala: meu irmão... Fora que o menino, ele vem ouvindo, é um funil, lá só passa um, então ele sabe que no sub-20, o coletivo, ele não vai ficar muito preocupado, ele vai pensar no dele, né? E com isso, para mim, o gerente de futebol de base no Brasil, ele tem que trabalhar até o juvenil. Os juniores têm que ser departamento de futebol profissional. Ele tem que andar do lado do futebol profissional. Minha opinião. Quando a gente chegou no Botafogo, lá quando eu fui profissional, eu fiz isso. Vem cá, os juniores aqui, do meu lado. O profissional treina aqui, os juniores aqui. Não importa calendário, dia de jogo, não sei o quê. Você ajusta isso, cara, mas aqui. Entendeu? Porque tem aquela história. Hoje os clubes melhoraram muito as suas estruturas da base. Mas tu pega um menino que treinava lá em Marechal Hermes Caio Martins. Aí ele vai treinar lá no Newton Santos com um profissional. Agora tem um Lumier. Ele sai de uma academia de musculação que tá meia boca. Chega lá, sai de um ônibus que tá meia boca. Chega, a comida é diferente. Meu irmão, quando o cara vai treinar no profissional, quando ele volta, meu irmão, ele fala: pô, meu irmão, se você dá uma estrutura igualitária ali, você não tem esse problema. Ele joga e volta, joga e ele tá feliz. É feliz entre aspas, né? Não, concordo plenamente com isso aí mesmo. Hoje, a gente acredita que os meninos têm muitas condições de treinamento, de estrutura, mas a diferença ainda é muito grande de base ao profissional, né? Quando ele chega lá em cima e volta, ele chega aqui, não quer nem mais treinar mais aqui embaixo, né? Tu vem no futsal também, né? Joguei. Tu jogou futsal? Jogou com o Sandrinho futsal? Não? Joguei. Jogava contra? Não. Sandro jogou no River, jogou no Vasco, outros clubes. Eu joguei do Piedade, Sargento, joguei contra o Sandro. Como é que você vê o futsal na formação dos nossos atletas, você como observador? Você vê jogos de futsal também ou só de campo? Muitos jogos, sim. Eu acredito muito. Eu vou até falar aqui, eu fiz um curso em 2015, né, do Barcelona, e eles são totalmente contra. Futsal? É.
Sério? Totalmente contra. Sabia E disso aí eu fui fazer o segundo curso para ter a certeza e eles, de novo, mas eu peguei o meu professor. Eles, Tipo assim, não pode não, ser aí eu falei, não verdade. acredito. Aí eu piso, tudo isso eu concordo, tá? Piso diferente, bola diferente, regras diferentes, tamanho da, tudo diferente. Pô, mas não dizer que aquilo ali ajuda Você pro tá campo louco. é uma coisa. Você tá louco. Pô, o poder de decisão, tudo. Defensivamente, Então, ofensivamente, velocidade, velocidade, aquilo ali para aprender a mim, atacar e defender. aquilo ali, ele com 2 minutos no futsal é muito melhor do que 50 minutos no campo. Às vezes ele vai fazer muito mais ações. Pega mais na Então, bola. Na formação é muito importante. eu acredito muito. E hoje a gente tem aí sub-6, 7, 8, 9, 10. A maioria dos clubes é até o sub-13, né? Do 14 até os Já. próprios empresários, de repente, não deixam mais jogar. Mas eu acredito muito na formação e acompanho muitos jogos. Cara. Tem sábado e domingo aí que eu foco mesmo só no Vocês, como futsal. observadores, vocês vão ver Eu o futsal. acredito. É porque a maioria joga futsal em campo, né? Entendi. Dessas idades. Mas aí, às vezes, quando eu quero, de repente, confirmar um atleta, olhar um pouquinho mais, eu vou no futsal, que eu sei que lá ele vai jogar mais, vai tocar mais na bola. Você Eu acha acredito. que realmente a partir de 13 anos o futsal já perde um pouco o sentido? Então, Porque já muda o campo, tamanho Então. e tudo isso que você acabou de alegar. eu sempre achei, Luiz, que poderia ir um pouquinho mais. Mas por isso estar iniciando tão cedo, eu acho que até 13 anos é ok. Por quê? O que eles têm hoje com 14 anos, a gente não tinha na nossa época. Sim. Hoje tem Campeonato Brasileirinho, tem viagem para isso, viagem para aquilo. Então, para a nossa época, para cumprir esses jogos, ter um pouco mais de jogos, a gente jogava mais futsal. Hoje não. Minutagem, né? Minutagem hoje, a gente tem aí sub-14, os garotos viajam mais do que a gente, cara. Pra Europa, então eu acho que hoje até 13 anos tá bem legal. E além de falar desse negócio da minutagem, que o Júnior colocou, tem outra coisa que eu esqueci de falar do negócio que tinha mais oportunidade, aquele negócio dos 3 anos juvenil que prejudicou muita gente. Cara, hoje em dia, todos os clubes, né, que têm condições hoje de alto nível, hoje eles têm uma comissão para cada ano. Hoje é por sub, né? Naquela época era o mesmo, era 2 anos. Perfeito. Então, assim, hoje você tem 20 no primeiro ano e 20 no segundo. Antigamente você tinha 25 para os 2 anos. Então, era menos vagas que você tinha no clube. E Por isso que eu volto a falar. Na tua pergunta, Luiz, eu acho que hoje eles têm muito mais oportunidade do que na Sim. nossa época. Eles têm um sub, tem um número maior de atletas, tem mais, entendeu? Tem mais estrutura, tem isso mais tudo envolve. observadores. Mais observadores. Pô, tu foi ser visto com 16, 17 num campeonato. Agora, se o Bahia não viesse jogar o campeonato, tu não ia ser visto. Não. Hoje, a gente vai falar disso aqui, os clubes têm observadores regionais no Brasil inteiro, né? Na Gold Cup agora foi coisa de louco, né? Isso criança de 8, 9, 10 anos. Tinha observador do Brasil inteiro. O Brasil todo. Aí um quer dar isso, outro quer dar aquilo. Aí a gente tem que ir no talento ali, né? Bater um papo com o pai, não vender sonho, com todo respeito. Por eu ter jogado pouquinho, mas eu entendo o que é ser um pai, o que é ser uma mãe. Então, Sidney, não vou contar história, não vou vender sonho, eu sei. Tem que fazer um contrato de formação, um plano de carreira. Para mim, isso não existe, plano de carreira. Plano de carreira, para mim, Luiz, é jogar todo dia. Ano que vem ele tá jogando bem, ele continua. Outro ano tá bem. Senão o outro vai chegar, vai tomar o lugar. O futebol é assim. O futebol é assim. O pai nesse contexto. Eu acho que é o início, cara. Eu acho que no início você jogou franco. Eu acredito que tem muita chance dele acreditar no trabalho, entendeu? Porque não adianta. Se no início você começar a contar um monte de história, não, com 10 anos teu filho já vai ter isso, vai ter aquilo, não vai ter. Não vai ter porque ninguém consegue com 10, 11 anos jogar no profissional de nenhum clube no mundo. Tem que passar por todo esse processo de base aí até o sub-20, como a gente já falou, e virar por todos, entendeu? Tem que passar e tem que passar sempre. Quantos meninos que hoje eu já estou há bastante tempo, quantos meninos que eu vi sub-7, 8, 9 fenômenos que não conseguiu chegar no sub-17. E aí? E o outro que estava ali, banco, jogando pouco, hoje já está no profissional. Então a gente tem que ter muito cuidado e os pais terem a certeza que o clube que é o melhor para o filho dele. O problema todo é o pai pensar que o clube é contra o filho dele, mas não. Quanto mais a gente revelar, melhor para o clube. E vai ser melhor para o pai.
Sim. Então a gente tem que andar no mesmo caminho ali, dando as melhores condições para o atleta. E sem contar, assim, são muitos fatores, né? Muitos Que fatores que envolvem. acontece. Tu vê, ele tava falando aí do garoto que fica ali do lado. Tu vê a história do Gabriel. O Gabriel agora que tá no Red Bull, né? O Gabriel até fez um gol contra o Inter agora há pouco Foi de tempo. Palmeiras. Contra o Palmeiras, que ele fez o gol. Foi. Tu vê, o Gabriel, Botafogo, antes, a gente descobre o Gabriel, a gente não tinha observador. Na minha época não tinha. Outro dia tu veio me perguntar como é que era o departamento de scout, descartação. E eu tô falando de 2009, 10 e 11 no Botafogo. Não tinha, filho, não existia isso. Tu sabe que não eu tinha. lembro, não existia. Então, assim, aí a gente foi jogar Taça São Paulo, aí a gente jogou contra o Paulínia, tinha um Gabrielzinho volante, tinha um centroavante do Paulínia que foi pro Fluminense. Depois o menino teve até um problema com o negócio de uso de droga e tudo, e que não conseguiu dar sequência. Ele é da época chegou aí, eu acho que pro Real Madrid B, uma história, o pessoal pesquisa aí que acha. Aí o Gabriel veio, Paulínia, tá? São Paulo de juniores. Ele veio, juniores tô falando 2010, foi 2010, ele veio, banco, juniores direto, jogava quando tinha oportunidade, os titulares, Jadson, que tá no Juventude, Lembro. e Fabiano. A gente campeão carioca em cima do Flamengo depois de não sei quantos anos, juniores, o Escobar fazendo a cobertura. Treinador era o Duda? Era o Duda, Duda. o húngaro, Eduardo Húngaro. E a gente é campeão, o Escobar fazendo lá a entrevista lá, nego, careca do Escobar, depois jogaram no Escobar, que a gente foi campeão, não sei o quê. E olha a história, passa a matéria na segunda-feira no Globo Esporte, o Escobar apresentando, quando volta a matéria, o Escobar fala assim, depois se a gente achar e puder passar, a gente bota, senão a gente bota o link. Ele fala assim, tem um garoto lá, número 8 do Botafogo, absurdo, hein, tal de Fabiano. Fabiano absurdo. Vamos para aquele campeonato no Rio Grande do Sul, Copa RS, que era o brasileiro da época, não tinha campeonato brasileiro na época, Copa do Brasil. Meu irmão, a gente ganha do Grêmio para ir para semifinal contra o Fluminense, Fabiano estoura o joelho. Sobe Jadson e Gabriel. Fabiano chegou a jogar no profissional do Botafogo e tudo, mas não deu sequência. O Gabriel tá rico. Assim, construiu isso. Campeão pelo Corinthians, campeão pelo Palmeiras, jogou no Inter, tá no Red Bull e tá aí. E jogando em todos os clubes que passou. Entendeu? Verdade, não, é verdade. Então, o Jadson, que também era um motor ali, né? Aquele que a gente chama de carregador de piano formiguinha, mas para mim e não são altos ou fortes, né? Não. Mas é bem dinâmico o Jadson, né? Eu acho o Jadson uma leitura boa. Eu acho que ele se acertou no Juventude, o Jadson. Os treinadores gostam de falar box. É um grande dele. Ele consegue fazer. Entendeu? Muito bem. Ano passado ele foi muito bem. Foi vendido pro Diné. A gente vendeu ele pro Diné. Foi dispensado pro Flamengo. O Flamengo libera ele, a gente pega ele, entendeu? Então, assim. Mas se a gente parar aqui para pensar, tem muitos e jogadores. Não dá para acertar com todo mundo. Polêmico que permeia e tem que falar. Nós tivemos um podcast aqui com o Hélio, que foi empresário de Pelé na época. E é um assunto que todo mundo fala que na teoria é lindo, mas na prática a gente vê que é difícil acontecer. Por que na hora de falar, todos falam de que é o talento, independente do tamanho, da altura, da força. Mas quando vai para a prática, a gente vê que tá o Luiz de 1,80, 1,90, tem o Cid de 1,60, olha para mim de um jeito e olha para ele o outro. Porque vamos lá, Luiz, vamos lá. No meu caso, eu olho ações, eu não vejo o tamanho. Às vezes o cara é bem alto, bem forte e tem ações lentas. Eu acho que o futebol hoje, eu não tinha noção o quanto ele tá veloz. A gente teve até um estudo agora, ele tá aí 14 ou 16 vezes mais veloz do que na nossa época. Então hoje o campo só diminuiu e o número de atleta é o mesmo. Então são mais decisões, na minha época tu dominava, tinha tempo para tudo isso. Então eu acredito muito nas ações. Se ele for pequeno e tiver ações rápidas, ele vai conseguir jogar. Por que o Everton Ribeiro jogou? Mas aí você vai me falar, por que ele não foi para a Europa? Porque lá eles exigem uma estatura um pouco maior com ações rápidas. É um atleta que eu mais gosto de ver jogar hoje, é o Everton Ribeiro. Eu assisto todos os jogos do Bahia. E ele continua sendo pequenininho, mas eu enxergo muito o que o atleta pode fazer, mesmo sendo pequeno ou sendo grande. Ele pequeno, ele perde muito duelos, tudo bem, mas ele dá quantos toques na bola? Ele sabe que ele não vai poder
Ele não vai poder ficar com a bola ali o tempo todo. Então a gente tem que entender num todo. Mas visando a Europa, eles preferem os atletas com 1,80 m para cima. Isso eu concordo com você. É porque você deu Você falou com a gente sobre o Luiz, né, que chegou agora lá no Galo. Isso, Quer gerente. competir. Ele quer competir para poder a molecada mostrar. Quando você coloca. Minutagem de competição, aumentar a minutagem de competição. Lá, eu cheguei lá com uma surpresa muito grande, principalmente no sub-8, 9, 10 e 11. Achei equipes muito boas, muito talentos ali. Mas a gente enxergou que eles precisam jogar mais, competir mais. Isso aí eleva a qualidade dele também. Não é ficar preso só ali dentro jogando. E com isso a gente já está fazendo. Já voltou mais um treino do futsal. Voltando lá no futsal. Era um treino só, agora o Luiz está botando 2. Eu acho que Era o que a gente tá chama avançando, de minutagem de E quando formação. Eu citei o Isso. exemplo do Luiz, que eu achei interessante, e que bom que ele pensa assim, que você falou que ele colocou no Brasileirinho o 11 para jogar com 12 contra o rival. Isso. Ou seja, ele não está preocupado de ganhar. Não é Ele ganhar. quer que a molecada tenha experiência de Formar e amanhã ele jogar. tem lastro, né? A gente fala do tanto lastro, o garoto jogou contra o Cruzeiro, numa categoria acima. Então, isso a gente acredita muito que faz bem pro atleta, entendeu? Você vê tantas pessoas ligadas à base que tá com medo de perder, aí é melhor esconder esse jogo, não jogar esse jogo para não perder, do que colocar ele não. Ele tá dando a cara que tem que Isso, jogar. tem que jogar. Isso já é uma mudança É igual que você falar, o piloto tem não sei quantas horas de voo. Quanto mais horas de voo ele tem, melhor. É a mesma. É muito. Né? Quando a gente também, voltando o exemplo que a gente fez lá no Botafogo, a gente entendeu e não tinha as competições que tem hoje, né? Na época, o juvenil, os juniores, eles não tinham a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Pô. Eles, Era Tantas viagens. Acabou. E olha, hoje a olha BH lá, nem tem mais. nem tem mais. A BH acabou, aí depois, na minha época, acabou a BH e começou aquela do Rio Grande do Sul que a gente falou aqui, a Isso. RS. Então não tinha. O que a gente fez? A gente entendeu que a gente precisava não só, assim, dar mais minutagem, a gente não ia conseguir, mas melhorar a minutagem. O que a gente fez? Vamos pro exterior. Perfeito. Deixa o primeiro ano jogando, nada desmerecendo, nada contra, mas assim, você tem 80 jogos no ano, naquela época, né? Tinha, sei lá, 80, vou dar um exemplo. 20 era de formação, que era contra o Flamengo, Isso. uma RS que tu pegava Uma semifinal, uma final, isso. Pegava. O resto, você ficava aqui jogando, nada contra e tudo, mas pegava Olaria, o Isso. Madureira. Hoje eu vi agora o Flamengo foi jogar contra o Bangu 10-1 no infantil. Naquela época não existia isso, né? Mas mesmo assim, tu vê, falando sério, tu tá investindo lá no Ninho do Urubu, tu vai jogar um campeonato, tu dá 10-0 no Bangu, desculpa, gente, não tá formando. Assim, é ruim pra todo mundo, tanto pro pro clube como pra quanto gente, pro né? menino, assim, e o menino não tá. Aí o que a gente fez? Deixa o primeiro ano aqui e vamos viajar com o segundo ano. Deixa o segundo ano aqui e viaja com o primeiro ano. Aí o primeiro ano ia lá, pegava Chelsea, pegava um Liverpool, pegava um Real Madrid, a gente fazia vários jogos internacionais, meu irmão. Isso é formação pra mim, teve entendeu? menino- Isso aí faz parte da formação. E perdendo muitas das Não, vezes, lá, perdendo. tomando porrada lá. E aí o menino chegava, o Jadson, o Gilberto, o Vitinho, o Dória, o GG, o Sassá, mas eles chegaram com mais tempo de voo internacional e jogos internacionais do que muitos que estavam no profissional. Não, isso aí pra mim é Entendeu? formação. Ainda mais que vai conhecer outras culturas. Isso que aí é outra história. faz com que o atleta evolua. Evolua Vem com também. é isso aí. Não é o ganhar e perder. Volto a dizer, não é o ganhar e perder. Viu o Sidney falando? Muitas vezes foi pra lá e perdeu. Mas o que ele traz de bagagem de volta pro Rio de Janeiro é muito grande. Eu vou puxar da conversa do Cid e trazer para o futebol feminino. Eu não sei como que é a demanda de vocês sobre isso, se é só masculino, enfim. Que cresceu muito. Isso. Nós tivemos há uma semana, 2 semanas, as semifinais do Campeonato Carioca feminino. Não lembro a ordem, só sei que o Botafogo ele não podia ganhar mais de 15-0 do Carapebus. O Fluminense tinha que ganhar de 6 ou 8 gols isso falando de profissional, de sub-20 de Taça Rio. A gente vem uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Como você deu o futebol feminino? Por que eu tô falando isso? Quando deu 21, o Botafogo ganhou de 21 do Carapebus. Uma moça soltou uma nota nas redes sociais. E bacana, a partir de uma mulher. Porque se o homem fala, poderia falar. Ela falou assim, é melhor não ter. É vergonhoso, é um catacata. Só para ter. Eu vou brigar contigo. Outro dia a gente tava na mesa do bar falando sobre isso e você foi contra mim. Sobre o quê? Ah, não foi você que foi contra mim, não. Não. Sobre não ter Não. os jogos. Exato.
21-0, você como Também. investidor, você não vai Não, investir um E dinheiro. deixa eu falar mais. Eu fui contra, não é só porque é futebol feminino, não, tá? Eu sou contra a times de futebol masculino de pequenos que ficam vendendo sonho para nego ser jogador de futebol, moleque com 26, 27, 28 anos de idade, andando igual o Neymar com bolsinha debaixo do braço dizendo que é jogador de futebol e não tem o dinheiro nem da passagem. E o clube não paga uma água. O moleque termina o jogo, não tem um copo d'água para tomar. É que as pessoas não sabem da realidade. Verdade. Tanto do feminino nesse nível, como Do do masculino masculino. nesse nível, eu sou contra. Por mim, tem que acabar todo mundo de trabalar, arrumar um emprego, Concordo Vamos lá, plenamente. Bateu a laje? bater uma laje. Como que você vê tanto tempo no futebol, o futebol feminino? Se tivesse que dar uma dica para aqueles que estão assistindo, o Flamengo foi um dos mentores, né, do futebol feminino, junto com a pioneiros. Marinha lá no Cefam, como você vê o futebol feminino? Vamos lá, Luiz. Eu acho que já evoluiu bastante, mas no Brasil eu acho que a gente está muito atrás, tá? Tô falando de seleções, tá? Eu tenho um grande exemplo, eu posso falar, como eu citei anteriormente aqui, conheci uma menina de 4 para 5 anos, iniciou comigo na minha escola e hoje ela é a capitã da seleção brasileira, Angelina Constantino. Então eu tenho, não é direito de falar, mas eu conheço um pouco assim, porque ela sempre jogou Você com os viu essa meninos. história Eu toda. peguei essa história toda. Ela com 12 anos, eu consegui botar ela no Vasco para ela ter um momento de jogar só com as meninas e com 14 o próprio Vasco começou a cobrar. Foi onde o pai saiu e com 15 ela foi convocada fazendo personal comigo, personal soccer. Sem clube, ela sem não, clube, ela não estava no clube, foi porque convocada. eles não sabiam que ela tinha saído do Vasco. Então é para você ver o quanto ainda está atrasado, Eu acho que a gente tem muita margem para crescer, Precisa mas a de gente investimento. de como teve no investimento, futebol, não tem. investimento. Agora, enquanto não tiver, eu acho que é um absurdo o que fazem, sinceramente. Mas o investimento, vou voltar a dizer, como eu cansei de falar lá nos clubes onde eu passo, não pode só pensar no sub-20 e profissional. Isso aí. É lá embaixo. Se eu faço isso no masculino, eu tenho que formar sub-7, sub-8. Se cada vez mas não mais tem. novo, Começa com 3 meninas, com 4. Daqui a pouco vai ter a procura. É uma coisa normal. A gente não pode, não. É porque o sub-20 é obrigatório e o profissional a gente tem que montar. Mas eu acho que tem que fazer mesmo a escadinha ali, do sub-11, 12, 13. Quanto mais cedo. Fomentar isso. Fomentar. Isso é que é investir no esporte. Isso é investimento. Investir no esporte não é pagar salário para uma menina do sub-20 ou não pagar ou fingir que vai pagar e não paga, né? Que enfim, é uma discussão ampla, negócio de estadual. Estadual não tem que acabar. Gente, estadual já acabou há muito tempo, só não enxerga quem não quer. Só vai ficar com esse discurso assim, que vai tirar emprego. Volto a repetir, é fake emprego, é emprego falso. As pessoas jogam, não recebem, não tem dinheiro para nada e tem atleta que lesiona o joelho, nunca mais não consegue fazer uma cirurgia e fica um monte de gente aí da imprensa batendo que estadual. Mentira, tá fazendo muito mais mal à sociedade, ao futebol, às pessoas que trabalham nesse nível do que você bater a realidade e falar, gente, vamos embora arrumar outra coisa para fazer. E o futebol, para mim, investir, agora que temos um novo presidente na CBF, é justamente pegar o dinheiro mesmo e investir no desenvolvimento, ou seja, aonde que nós vamos desenvolver mais cedo o futebol feminino? Aonde a gente pode fazer? Aonde que a gente pode... É nas escolas, são em núcleos, é em projeto social feminino para crianças de 6, 7, 8, 9 anos. Aí sim, daqui a 5, 6, 10 anos, vai ter boas equipes. você vai ter uma geração É que isso aí. você vai ter fomentado isso e vai ter isso desenvolvido. E não ficar Senão preso não vai. só o sub-17, sub-20. Muito pouco porque é tempo pra você obrigado a- formar. Olha o desenvolvimento do nosso futebol. Cria-se uma lei, é obrigado a Obrigado. ter. Meu irmão, isso tu tá desenvolvendo o quê, cara? Não vou nada. Aí é Havaí Kinderman, porque não é Havaí, tem que pegar um patrocinador, aí é não sei o quê. Entendeu? Tu não tá fomentando, desenvolvendo. É a mesma coisa. Sai do Brasil. Só no Brasil, sai do Brasil. Vai pra China. Você chega lá na China, gastaram milhões. É porque as pessoas não sabem, tem muita pouca notícia em relação a isso. Vou chutar aqui baixo. 50% dos dirigentes que surfaram o boom do futebol chinês. Teve o boom. Todo mundo ganhou milhões e milhões. Lá o time na China agora há pouco tempo. Estão todos presos. Presos. Porque pegaram o dinheiro que o governo jogou para investir no futebol e botaram no futebol profissional. Contrataram Deus e o mundo, botou um monte de gente rica, milionário, muitos ganharam dinheirinho por fora, foram presos, estão presos. Grande parte hoje, ex-presidente da CBF da China, está preso lá. Ninguém sabe que é
é difícil as notícias circularem, tudo tá preso. A China errou. Se a China pegasse a grana que eles investiram no futebol profissional, imagina, investir no futebol de base lá, fazer aquele moleque começar a jogar bola desde pequenininho, não tem como. Pô, se tênis de mesa os caras ganham isso até hoje, precisou o nosso brasileiro romper a bolha. Depois de 30 anos teve um não asiático que chega na final de uma Copa do Mundo de tênis de mesa. Então, assim, é erro você investir só no futebol profissional. O Brasil errou isso durante muitos anos. Na época, lá atrás, não tinha mirim, não tinha pré-mirim. Hoje em dia, tá cada vez mais cedo. Tá. Entendeu? Mas na época de vocês, quando os juniores tinha goleadas assim? Não. Igual tem no feminino hoje. Porque tudo tem um início, né? Eu acho que a Joyce uma vez falou com a gente que a gente quer resgatar o futebol feminino em 50 anos. Não. É gradativo. Eu só acho que... Não, já avançamos bastante, Luiz, já avançamos bastante. Mas a gente tem que 6, saber, 7 agora, a gente tem que saber o que a gente pode melhorar. Eu acho que só focar no 17 para cima não é, gente, e a gente não é o ponto essencial agora. E a gente tem agora. que lembrar que até 1980 e pouco, ou 70 e pouco, era proibido mulher jogar futebol. Era lei. Era uma coisa assim, tem vários documentários hoje. Verdade. Então, Mulher assim, do lar, né? Isso não aí. adianta agora você chegar e falar até obrigado a ter. Gente, vamos mudar, calma. Há um tempo atrás era proibido. Era lei, nego ia preso. A mulher que jogasse futebol era preso. Agora você é obrigado a jogar? Calma. Tem um processo. Lógico, né? existe. Você tem visto muitas meninas jogando bola? Sim, Na sua escola não, tem? sim, tem. Lá eu tenho bastante meninas hoje, Fala graças um pouquinho a lá da Deus. tua escola lá, que a gente já conhece há um tempo. Quantos anos nessa luta? Pô, 20 anos, graças 20 a 20 anos. E no mesmo local, né? Isso é muito difícil, né? É uma ideia que eu tive lá atrás, eu iniciei nesse mesmo local como estagiário, eu tô lá há 23 anos. Era Fluminense, a escolinha. Era a bandeira do Fluminense. Isso, do Fluminense. Aí o rapaz saiu, que era o dono do núcleo, eu abri um sonho nosso, né? Que era o toque do futuro. Hoje a gente tá com a SK, de performance, com Clarence Seedorf, né? Um grande amigo nosso. Então, aí a gente tá aí já 1 ano e 3 meses, tá muito legal. SK? Virou 100% SK. Hoje a SK no Brasil é nossa. Legal. Entendeu? A gente tá sempre em contato, ligações, entendeu? Reuniões. Fala um tá pouquinho desse projeto que é legal. Os pais te cobram para levar para os clubes? Por saber que você tem contato? Ou você não... Não cobram. Quando chega, você É uma coisa assim, bem tranquila. Minha esposa que tá no dia a dia, né? Hoje, como vocês sabem, eu fiquei um tempo no outro clube, hoje eu tô no Atlético Mineiro, então ela tá ali no dia a dia, ela divulga, lógico, eles sabem, mas eles não cobram, cara. Graças a Deus, eles não... E hoje eu enxergo, por eu estar num local um pouco mais longe da Barra da Tijuca, né? Todos os clubes da nossa época, assim, da Barra da Tijuca ali, que ali era o lugar que tinha mais escolas de futebol, a gente sabe disso. Novo Leblon, aqueles condomínios, tudo era escola. Hoje não tem. As escolas são muito mais fracas, porque todos viraram camisa. Tudo virou camisa. É boa. Na Barra ali tem 7 ou 8 clubes dentro da Barra da Tijuca. Portuguesa, Arte Sul, Bangu, Boa Vista, Serrano. Então é muito mais fácil hoje o pai pagar para o garoto vestir uma camisa do clube do que entrar numa escola. Então hoje eu sou muito grato a Deus por estar no mesmo lugar há 20 anos, o pai entendendo que o filho está indo para ali para ser educado dentro do esporte e valorizar isso tudo aí que a gente consegue ainda dar, né, para as crianças. A SK fala um pouquinho desse projeto, é um projeto do Seedorf com o Khabib, né? Khabib. Eles se juntaram e fizeram uma escola de esporte. Fala um pouquinho desse projeto aí que você está envolvido. Então, Sandrinha ainda está lá? Tá também? Tá. Alex Evangelista isso, também? Alex Evangelista. Vamos lá. O início disso tudo é porque eu fui treinador do Boa Vista, né? Em 2010 até 2015. Foi justamente daquele meado ali de 2013 que a gente conheceu o Seedorf. Ele estava fazendo o curso, ele precisava, né, treinador. Ele fazia o curso online da Federação Holandesa de Futebol e dentro do curso, para ele se formar, ele precisava de horas de estágio, para você ver, né? Isso. Aí ele pediu o Sidney, porque não tinha... Cara, tinha dia que era loucura. Ele treinava, saía pro nosso treino, tinha jogo no dia seguinte, então ele estava bem alinhado com o Botafogo e foi um brinde, né? Ele falou, me arruma um time para treinar, para fazer tipo estágio mesmo. Foi uma coisa bem legal assim. Vai lá pro Boa Vista. Aí a gente conseguiu lá, ele entrou, tirou o jogo.
o Júnior de treinador. Foi E aí muito depois, legal. aí Foi depois uma- ele não satisfeito, ele virou e falou: Cid, agora eu vou treinar aqui, em General Severiano, ele falou. Mas Aí, treina aí, faz o aí que tu tinha quiser. café da manhã, tinha tudo. Mas foi uma experiência muito boa, Luiz. Foi uma coisa Tem um jeitinho assim. brasileiro. Chegaram a propor pra ele só assinar e precisar de ir, não. Não. Cara, Isso aí isso nem ele queria. aceitava. Não. Ele mergulhou no projeto. Foi uma coisa assim que A cara dele. pro Sandro, tanto que o Sandro de 2013 para cá tem contato com ele direto. Eu voltei até agora por causa da minha escola, a gente começou a se falar melhor, mas foi muito bom, não só pra gente como profissional, como os atletas, né? Os atletas aprenderam muito. Ele é muito humano, cara. Eu sou muito humano. suspeito de falar, né? Muita gente fala, eu Cido é chato. É chato pra caralho, eu posso falar. O Júnior não vai falar que tá lá no programa da escolinha dele. Mas é o que eu falo, o tipo de chato que ele é, né? Existe o chato, que nem o Luiz Fernando, por ser chato, é chato, né? Mas tem um chato que o cara é um chato profissional, né? Um chato te eleva, que te tira, né? Te isso eleva. aí. Ele Fala te um pouquinho tira. como é que foi a experiência de Não, trabalhar com ele. foi muito Tem uma legal. história legal lá dessa Tem várias chatice histórias. dele. Tem várias histórias. A primeira foi Colônia. Ele foi perguntar aonde a gente treinava. Aí, onde a gente treinava era no Colônia, um lugar bem simples, bem humilde. Aí eu falei, Sandro, a gente não vai inventar outro lugar que é lá. Aí ele chegou para ser apresentado. Lá Quando no ele viu o Colônia. local, ele já. Explica o que é o Colônia, galera. O Colônia fica dentro do Juliano Moreira, onde tem. É um hospício, pô. É um hospício. É um hospício. E o campo muito ruim. Em Jacarepaguá Em Jacarepaguá. tem a colônia Juliano Moreira. Que o Júnior, eu posso Aí- falar. Em Jacarepaguá tem a colônia Juliano Moreira. Para quem não conhece, gente, é um antigo hospício, onde era uma área, tinha uma área dos malucos mais Hoje não mais tem nem perigoso. tanto mais, mas na época, em 2013, estava Eu- bem eu aflorado, bem jogava lá. aflorado. O campo. Do bem- banco de reserva tinha um maluco aquecendo junto com Isso. o time. Isso, pô. Tô falando. Aí Isso acabou é Rio de que ele Janeiro foi raiz. no primeiro dia. Aí eu falei, Sandro, aí Ele ele, não ó. foi? Ele foi. Ele foi. Aí demos treino, acabou tudo. Ele pegou o nosso contato e falou: vocês muito ocupados hoje? Eu falei: não. Foi ali pra Barra, sentamos aí, montamos tudo que a gente estava pensando em fazer. Aí no final de tudo ele falou assim: ó, só não podemos treinar naquele local de novo. Aí eu falei: é com você, não tem problema. Ele só deu uma ligação. No dia seguinte a gente estava treinando no mesmo local que o profissional do Boa Vista treinava, que era ali na Curicica. Curicica ali. Na novela ali, que teve aquela novela. Aí lugar, ar-condicionado, no vestiário, os garotos já começaram Era a o ter... antigo Internacional de Isso, Jacarepaguá. os garotos começaram a entender, e é uma coisa que ele passava todos os dias, que me chamou muita atenção, é passar para as crianças que tem um lado bom na vida. Não é porque o garoto hoje ele não pode, que ele amanhã ele não vai poder também. É ensinar que ele precisa trabalhar, precisa se preparar, porque tem um lado bom, tem aquele shopping que ele quer ir, tem um carro bom que ele quer, de repente, futuramente comprar, uma alimentação melhor. Então, os 9 meses ele foi muito legal, Cid, foi fantástico, muito legal, muito Não, aprendizado. O dia a dia dele foi uma coisa assim, Ele é um cara que te tirava da zona de É isso conforto aí. o dia inteiro, meu o irmão. Não tempo tinha... todo. E com educação, e com. Por quê? Mas por quê? Por quê? E por quê? Meu irmão, nunca vi perguntar tanto por quê, Por quê? pra tu saber o que tu tava respondendo. Conta a história do Goiabinha. Do Goiabinha. Ele foi suspenso contra o Criciúma. Saiu Marcos Paulo da Fonseca Pinheiro, o homem que correu com o desfibrilador no Maracanã para salvar a vida de Oswaldo de Oliveira. Arrumei esse vídeo, eu vou postar esse vídeo aí. O Sidoff tomou o terceiro cartão amarelo e a gente foi jogar contra o Criciúma, né? E aí o Mineiro ficou para cuidar da logística aqui e viajou o time todo, né? Eu reuni com o Mineiro antes de viajar, falei: Mineiro, presta atenção, o homem tá aí, tu sabe como é que o homem é chato. Porra, não pode faltar nada. Porra, pelo amor de Deus, eu não quero receber uma ligação, porra, dele me reclamando nos meus ouvidos que, porra, não teve isso, que chegou atrasado, que não sei o que, assim, pelo amor de Deus. E era tipo assim, um feriado, assim, ali no Engenho, ali no Newton Santos, aquilo ali fecha Sei, tudo, lógico, não tinha não nada. tem nada. Feriado, tudo fechado, ele foi treinar de manhã. Aí- Sozinho. só ele e 10 pessoas para E o atender. staff O todo lá. staff todo lá, de prontidão. Nego doido para ficar em casa e pegar uma folga. Eu falei: Cido, tu vai querer treinar? Ele: não, vou. Falei: então tá, que horas? Pô, 9 horas, feriado. Eu falei: tá bom, então 9 horas, todo mundo aqui, o horário. E aí ele conversou com o Marcos, falou:
Ciro, vai chegar café da manhã. Ele, não, bota lá no campo, lá mesmo, que aí eu já tomo um café ali, já vou pro treino. Aí o mineiro foi, botou a mesa de café só pra ele. Meu irmão, tinha tudo. Tinha tudo. Fruta, tinha tudo. Mas fala qualquer coisa, tinha. Tinha tudo. Aí ele passou, olhou, comeu uma fruta, comeu outra, olhou pro mineiro e falou assim: Mineiro, aquele biscoitinho, não sei. Ah, mineiro, qual? Aquele biscoitinho? Aí ele, goiabinha, aquela goiabinha. Ele não tem goiabinha. Aí calma, ele foi treinar. Aí ele foi pro treino, treinando pra cacete, mineiro, meu irmão, tem que arrumar uma goiabinha aqui. Como é que eu vou arrumar uma goiabinha aqui no Engenhão, tudo fechado. Pegou a Kombi, não tinha motorista, tava todo mundo lá. Aí, pegou a Kombi, rodou, achou me dá aqui, pegou 4 pacotes de goiabinha. Chegou lá correndo antes do treino acabar, abriu assim, botou no potinho, botou a goiabinha lá. Terminou o treino, ele passou, olhou e falou: agora tem, né? Foi, não pegou uma. Não pegou uma. O mineiro ficou olhando pra... Aí ele falou: Cisne, meu irmão, se é lá em Curicica eu matava ele. Se ele tivesse em Curicica eu matava ele. Não, mas ele é um cara que... No conforto a gente não fica nunca com ele ali. Nunca. Meu irmão, não tem um dia... E assim, a gente chegava assim, ganhava de 4 um jogo. Todo mundo, aquela alegria no vestiário, não sei o que. Aí ele reunia, falava, mas atenção, porque isso, aquilo, não deixa levar, né? Um aprendizado muito legal. Meu irmão, chegava um dia que os até falavam, pô, Ciro, não tem um dia que a gente vai, comemorar, relaxar. Ele, não. Mas evolui, faz a gente evoluir muito. O exemplo que eu tenho assim, faz com ele, que a gente sempre conta, foi a nossa estreia, né? Treinamos 2, 3 meses ali para estrear e ele não pôde ir, que tinha jogo do Botafogo. O jogo foi Boa Vista e Friburguense lá em Friburgo. Acabou o jogo. Sub-17? Sub-17. Toda vez que a gente ia lá, a gente pegava, ganhava tranquilo. Tomamos de 4-1, Cid. Eu louco, cara, no vestiário, o Sandro, calma, cara. Acabou o jogo. 20 minutos depois, toca o telefone, quem era? Tem um homem. Alô, tudo bem? Como é que foi o jogo? Eu falei, 4-1. Ele, não. Tô perguntando como é que foi o jogo. Não tô perguntando o resultado, cara. Aí ali eu vi que o quanto ele é diferente, né? Como é que foi? O que eles fizeram? Como é que passa tudo hoje que a gente vai montar um treinamento em cima desse jogo para a semana? Aí a gente começou ali ficar um pouco mais próximo mesmo, usando... Abordagem diferente. Isso, a abordagem é diferente. A gente foca muito ali no resultado e ele falou, não quero saber o quanto foi o jogo. Até porque foi alguns erros individuais, então foi muito legal. A experiência não só pra gente como profissionais, eu vou repetir aqui, mas os atletas até hoje lembram, cara. Me escreve, e o Ciro, como é que tá? Porque ele deixou muita coisa boa ali, tem um legado muito legal de os garotos estudarem, entendeu? Ter o tempo de dormir bem, entendeu? Se alimentar. Vários meninos saiu de casa 8 horas da manhã para chegar aqui meio-dia. Aí foi a hora que ele começou a dar um dinheiro pra gente comprar as frutas, entendeu? Gatorade. Então foi uma coisa... o homem é pão duro. Foi uma coisinha assim muito legal. Foi uma coisa assim muito, muito bom. Não só pro clube, mas para todos nós. O Matula não volta treinador mais? Não, isso aí tá mais do que decidido. Sério? Não. Essa mosca não tenho vontade alguma. Sou muito mais feliz ali, tô observando, estando próximo dos pais ali, conversando, que na beira do campo. Dar treino até gosto, mas jogo pra mim não tem mais prazer nenhum de ir pra jogo, de preparar jogo, não tenho. Graças a Deus passou, não tem. Já foi. Só observar. Só observar. Você fica mais na região do Rio. Isso, hoje sim. Estado do Rio todo. Fala um pouquinho dessa nova, né? Dessa nova função aí, que é um pouco diferente também, porque você sempre trabalhou dentro do clube, isso. No dia a dia. No Flamengo eu entrei fora do clube. Aí com 2, 3 anos eu fiquei um pouco mais interno ali, na supervisão técnica, né? Na supervisão também de atletas que estavam chegando de fora do Rio de Janeiro. Hoje não, hoje eu tô bem fora. Aí algumas vezes do mês, assim, 1, 2 vezes eu vou lá em Minas para entender, porque eu falo isso no dia a dia pro Luiz. Eu não consigo sair para observar o jogador sem conhecer nossos elencos. Eu não posso falar esse atleta é bom, mas e o nosso, o que é? Então hoje, o tempo que eu tenho em casa vago, eu tô assistindo vídeos, eu tô assistindo jogos sub-9, 10, 11, para a gente entender o que nós temos dentro do nosso clube, para quando a gente for para a rua ter a certeza se esse atleta vai encaixar ou não.
E entendeu? hoje você fica aqui, como é que é a tua rotina, assim? Tem uma agenda que o clube te manda? Você Não, eu monta a que tua monto. agenda? Eu que monto, mando pra eles sempre uma semana antes. Aí eles aprovam, entendeu? E você monta a tua agenda como? Assim, você vai ver os Projetos campeonatos? sociais, jogos de Muito futsal. contato, né? Sidney, Rio de Janeiro é diferente de É. qualquer lugar do mundo. Se eu quiser assistir jogos de segunda a segunda, eu assisto. E de 7 da manhã De às 7, 7 da então noite. qualquer dia tem jogo. Que não pode, tem que ter médico, tu vai lá, tem jogo. Entendeu? Sim. Então eu monto em cima disso tudo. E o mais importante que eu acho, Sidney, é o relacionamento, né? Sim. Quanto mais projeto eu visitar, mais eu confiar no cara. Eu não preciso estar ali todo dia. Eu acho que um dia que a gente vai ali, conversa, bate um papo, o cara vai sempre lembrar de você. Hoje é um pouquinho mais difícil porque é fora do Rio, mas graças a Deus está super legal. Esse um mês aí de clube aí, a gente já conseguiu bons talentos para levar para o Galo, entendeu? Então eu acredito muito no dia a dia aí, projetos sociais, jogos, futsal tem jogos quase todo dia também. O mais importante é estar antenado aonde estão os joguinhos principais para a gente assistir. E é bom a gente aqui falar para o pessoal que está assistindo da Academia do Galo, né? Que está aqui para o Rio de Janeiro, que abriu aqui. Nós temos as unidades. Fala aí, Luiz, que eu não Ramos, lembro. São Ramos, Gonçalo, Campo Grande, temos Ti- unidades. Campos também não. Campos. No estado, aqui Não, no Rio, no Rio. tem Campos Campos também, tem né? Campos, Vou Vale do Homem. marcar Então pra assim, gente fazer uma essa visita. turma aí, a gente São em Gonçalo, breve. inclusive, se levou. Eu agendei, né? Eu agendo junto com o André lá e com o Rodrigo. Eles levaram 3, aí teve um que teve que retornar por problema familiar. E desses 2 que ficaram, um vai entrar com o grupo. Eles gostaram do Legal, campeonato. legal. Ele faz um bom trabalho lá em São Gonçalo, desculpa, Campo Grande, lá em São Gonçalo. Inclusive, tem um torneio, que é a fase final, eu devo lá assistir. Vou ver a data Vou certinha, marcar. caso você esteja Não, disponível. a gente marca para ir Eu sim. falo com ele, porque Marca pra é ir. um trabalho bacana. Ele comprou não, né? Ele pegou uma outra unidade lá em São Gonçalo, ele cresceu bem. Aí tinha um outro espaço, ele pegou também. E ele quis o Aí Atlético. tá fazendo um inclusive, trabalho legal lá. Tá fazendo um trabalho muito bom lá. E a escolha dele ter pro Atlético por quê? Neutro. É, Legal. que aqui no Rio, por mais seja até, por mais tenha algum Legal. tipo de rivalidade. Cara, e a gente fala isso pros nossos licenciados, cara. Tem muito menino que torce pro Cruzeiro, é cruzeirense e joga na Academia do Galo em Com BH. certeza. Não, assim, o estudo nosso, e a gente está se aprofundando cada vez mais nisso, e você tem 20 anos de escola de esporte, você sabe disso, 90 e eu posso arriscar aqui 95% das matrículas numa escola de esporte é por questão de logística do pai. Com certeza. A escola está perto da casa ou está perto da escola do menino, porque o pai pega o menino na escola, deixa ele na escola. Perfeito. Não tem essa de, é difícil o pai pegar um carro, andar mais do que 5 quilômetros para ir botar um menino numa escola. É muito raro É muito isso. raro. Hoje em dia, tempo, né? Uma coisa que é escasso na nossa vida. Então, o pai faz isso. Então, assim, o mais importante é você desenvolver um bom trabalho. É você desenvolver um bom atendimento, um bom trabalho, uma boa orientação, ter uma boa estrutura, participar de campeonatos que tem um equilíbrio com a tua categoria. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Vocês jogam campeonatos lá na tua escola? Sim, sim. Hoje, muito menos, né? Muito menos. Por que hoje? Porque aquele menino que está um pouco à frente, o pai já tira logo já para levar para esses clubes que eu acabei de citar aqui. Sim. Então, hoje a gente está voltado muito para a escola mesmo, tá? Perfeito. E o trabalho hoje, SK, é pegar o menino, evoluir o menino, não só tecnicamente, mas como cidadão, né? Global, né? Global. Então a gente tem ali o nosso dia a dia e o mais importante é o pai comprar a ideia. Sim, O que sim. você falou. Se o pai quer o menino jogando em clube, ele rapidinho ele tira, ele Não, sabe que ali não é o local. É a Mas se ele formação quer um integral, local que o filho vai desenvolver, porque ali eu não viso só a bola, só Sim. o jogo em si. Ali tem meninos que tem problemas, entendeu? A gente tem que botar dentro do complexo ali e desenvolver. O mais importante para mim é hoje, quando eu recebo um pai, o pai elogiando, pô, meu filho chegou aqui sem falar, Jô. Tudo tímido, hoje o garoto se solta, ele pega um amiguinho aqui, leva para casa. Aniversário, ele chama os amigos aqui do Interagindo, futebol. né? Então, isso aí é o que faz com que a gente está ali todos os dias com todo o amor do mundo Cara, para ensinar, os entendeu? pais têm que entender, né? Os pais que estão assistindo a gente têm que entender que existe escola de esporte, independente de futebol ou não, escola de esporte de todos os tipos e níveis. Perfeito. Se você levar teu filho para uma escola de judô, vai ter a escola de judô que visa a competição, achar o isso, novo Aurélio isso, Miguel. é E isso. tem a escola de judô que quer desenvolver o menino através do É esporte. isso aí.
Então a gente está falando de desenvolvimento de coordenação motora, coordenação tudo, motora é de ampla, tudo. coordenação motora fina, de lateralidade, de interação, de Tudo. tudo, saúde. Então, assim, tirar o menino às vezes. Mas por isso que o pai tem que saber aonde está matriculando o filho. Com certeza. Não, eu quero que meu filho jogue campeonato todo final de semana e tudo. Então, de repente, não é essa escola, é uma outra. Não, eu quero que meu filho, ele. A gente faz jogos contra, a gente faz Sim. amistosos, entra num campeonato ou outro, mas a gente não tem aquela frequência quando há 20 anos atrás. Sim. Porque os pais chegam lá na secretaria, cheio de troféus, aquelas coisas todas. Só que hoje a gente está em outro ritmo. E eu acredito muito, porque hoje eu acredito que a criança precisa disso, de ser educada dentro do esporte. Perfeito. Eu acho que tem tantas outras coisas que tira a criança do dia a dia, entendeu? Principalmente celular, eu acho que hoje o a celular. criança não brinca mais na rua, Não né, cara? brinca, Na nossa não época a brinca, gente não se brinca. desenvolvia através das brincadeiras. Hoje eu que tinha viso na muito rua. isso. Eu falo isso hoje mesmo. De manhã eu estive na escola, eu falei, ó, vai marcar agora esse mês pra gente ter uma aula aqui, todo mundo descalço. Que eu não consigo ver as crianças descalças Aí. hoje em dia. Ninguém. Bacana isso. Chuva, ninguém pode pegar chuva mais. Aquela coisa. Aí os crianças, jura, te vou jogar descalço. Eu falei, ó, um dia que não tiver muito sol, porque é grama sintética, né? Vou botar todo mundo aqui descalço e a gente vai jogar futebol. Então, tem coisas que a gente está nesse caminho aí e a gente acredita. O mais importante é acreditar O Júnior tá falando de chuva. Porra, eu tinha que ouvir dentro do departamento de futebol lá que não podia fazer banheira de gelo, que nego ia ficar gripado, porra. Imagina chuva, isso no ambiente profissional, porra. Imagina chuva agora. Mas, ó, tu tá dando treino, começou a chuva, a primeira coisa que a criança pede, não acaba o treino, não. Não, são é a pais, primeira é o coisa, sonho, é o sonho. Sonho jogar Aí no eu olho, minha época, meu pai nem sabia que eu tava na chuva, eu tava ali brincando o tempo todo descalço. Os pais que tinham. Então é pra gente ter esse entendimento Não, que. trofão e relâmpago, eu sou contra. Não, isso aí é fato. Uma chuvinha, Que isso? uma chuvinha, eu acho que isso aí, para as crianças, fazem total diferença. Júnior, você hoje, passando por tudo isso, ex-atleta, professor, coordenador, tem a sua própria escola, foi treinador do Boa Vista, trabalhou com o Seedorf, observador e tudo. Cara, qual é o maior conselho que você pode dar primeiro para o pai? O pai que... Seja qualquer pai, eu não vou falar o pai mala, né? O pai... Para qualquer pai que hoje sonha em ter o filho dele aí jogando futebol, o que você falaria hoje pro Pô, pai? Sidney, a primeira coisa que eu falo é respeitar a individualidade do seu filho. Eu acho que tem muitos pais aí que, como a gente já citou aqui, com aquele sonho de querer, eu não fui e transfere para a criança. Até aí, eu até entendo um pouco, não entendo muito, mas eu acho que tem pai que passa de todos os limites, botando muita responsabilidade para um atleta. Hoje eu vejo criança de 10, 11 anos sustentando uma casa. Aí a gente vai ficar aqui até amanhã conversando. Sim. Ninguém vai me convencer que uma criança de 10 anos tem que bancar uma casa. É um absurdo. Entendeu? Eu tive um pai muito presente, uma mãe muito presente, então vim trabalhar. Então eu acredito que esse processo não é só da nossa época, tem que existir hoje também. A criança com 10 anos, ele tem que ter o tempo dele de brincar, ele tem que ser criança. E hoje, o que eu mais falo para os pais é que água demais mata planta. Água demais mata planta. Eles querem treinar de manhã, tarde, noite, madrugada. Qual é a fase que esse garoto vai descansar? Qual é a hora que ele vai brincar? Qual é a hora que ele vai desenvolver? Poucos pais sabem que o crescimento faz muito com que ele tenha um tempo disponível de 8 a 10 horas de descanso. Sim. Então, hoje em dia, cara, o que tem de gente aí procurando personal, procurando isso, não é esse o caminho. Acredita num lugar que seu filho vai desenvolver, alimenta bem, vai para boa escola e assim, lá na frente, só Papai do Céu vai saber. E que eles entendam, complementando 100%, cara, 100% que tu falou, a gente apoia aqui, o Luiz também é dessa linha. Só complementando, cara, que quantas e quantas pessoas escreveram o seu sonho de trabalhar com futebol, não só sendo jogador. Perfeito. Né? Quando tu ia imaginar que tu ia trabalhar com o Seedorf? Eu também, isso, a mesma coisa. Eu falo, entendeu? quando eu imaginar, hoje todas as viagens que eu fiz foi por causa do futebol, Sim. nunca foi por causa da minha família. Então tem coisas que eu sou sempre grato, mas os pais têm que entender que dentro do futebol envolve Você falou isso muitas aqui, outras tem várias coisas, outras tem opções. muitas opções e nem sempre todo. A gente sabe disso que não é todo mundo que está naquela equipe sub-11, sub-12 que vai virar profissional, né, Cid? E aí é A importante gente ter sabe o plano disso, B, né? né? Tem Não, que são ter. poucos que vão ser. São poucos. E aí, se você tiver a consciência desde pequeno de orientar teu filho
que, cara, tudo bem se não der certo aqui, vamos manter o plano B, que é do estudo, que é da formação, lógico. que é você amanhã ou depois poder estar trabalhando no plano B é futebol. o jogador. Isso, plano B É, é lógico, isso aí, é isso aí, é verdade, isso aí, verdade. é isso Ó, aí, o plano B é isso você aí. virar jogador, o plano A é a vida normal, né? Que todo mundo Não, tem que mas ter. hoje Tudo já tá difícil, hoje tá imagina muito, sem tá estudo. muito complicado. Tem pai que deixa de levar o filho para a escola porque tem um joguinho a mais, tem uma aqui. Então, isso tudo aí que seja Na de época do exemplo pros pais. Botafogo, lembra a Copa Nike? Tinha que ter Lembra? a declaração, Ainda tem. tinha que ter a declaração Sub-15. escolar, né? Não sei se hoje tem, Tem, os tem que clubes ter, não tem que têm. ter. Na época a gente foi pedir, né? Volto a repetir, 2009, 2010, a gente pediu, o pai falsificou. E a gente uma descobriu, coisa a gente absurda. chamou o pai lá e falou: não, falou, meu filho não tem que estudar, meu filho tem que jogar. Não, é uma Falei, coisa que isso, absurda. mano? É uma coisa É uma absurda. coisa assim, tu Hoje eles ouvir estão isso de um passando, pai, né? é muito. E não são todos, tá? Eu Sim, quero que sim. todo mundo entenda que tem muitos pais aí muito presentes, que entendem que aquilo ali é um processo, que eles precisam estar todo dia Mas treinando um de melhor. contamina o outro. É Não, impressionante. eu também acho isso. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo, hoje tem uma nova função, né? Pai de atleta, né? É. Aí o cara compra uma cadeira de praia, senta na porta do clube e fica esperando ali. Aí o cara fica a tarde toda. E qual o exemplo que ele tá passando pro filho dele, com todo o respeito? O meu pai nunca viu um treino meu, assim. Pô, Meu pai tinha prazer de ir nos jogos, mas ele estava trabalhando de segunda a sexta. Eu me virava para ir treinar. Eu sei que hoje é muito mais violência, é outro mundo, tudo bem. Mas eles precisam também ter um freiozinho, entendeu? eu não tô mais aí. Vai arrumar um emprego. Deixa o moleque treinar em paz, vai arrumar um emprego, vai ficar sentado em porta de clube, pelo amor de Deus. Não é fácil. Vai arrumar um trabalho, vai arrumar bota uma caixinha de bala para vender lá na hora que estiver lá, monta alguma coisa para fazer, pelo amor de Deus. E pro menino, que conselho que você daria? Eu tenho o meu, eu vou falar depois, que o meu é uma frase, um vídeo que eu tô montando para passar pros atletas. Ótimo. Mas o teu, qual é o teu? Pro atleta? Pro menino que quer ser jogador, qual o conselho que você daria? O mais importante de tudo é querer estar ali. Alguns eu tenho certeza que ele está ali pelo sonho de alguém. Não quer. Aí já fora até o Se pai, perguntar. se perguntar, tu quer isso aqui? Tu quer mesmo isso aqui? Então, querendo, aí, e automaticamente, Sidney, com os anos, né, eles vão saber, eles vão ter a certeza se é isso mesmo que eles vão querer e se eles têm talento para aquilo. Sim. Muitos ali têm talento porque tem 7, 8 anos, ainda dá para esconder alguma coisa, mas o mais importante é não só a criança, é a gente querer, vou fazer o que eu mais gosto. Hoje eu tenho prazer do que eu faço. É diferente da época que eu jogava futebol. Eu joguei futebol, gostava, mas hoje eu sou muito mais feliz. Sim. Eu canso de falar isso, é para eles entenderem que fora das 4 linhas tem jogo também. Sim, com certeza. Entendeu? Então a criança precisa estar feliz do que ele está fazendo. E não é clube, não estou falando de clube. Eu canso de dizer que, às vezes, uma escola tão simples Sim. de futebol faz com que essa criança sorria mais do que dentro do clube. Sim. Pela concorrência, negócio titular, reserva, escalação. Isso tudo os pais não entendem, mas é estresse emocional para uma criança. Sexta-feira vai sair a escalação no grupo e não sei o quê. Imagina a criança, porque nenhuma criança quer chegar para o pai e falar que está fora de um jogo. Sim. Isso aí é fato. Toda criança quer o prazer de ver meu pai sorrindo, meu pai feliz. E esse pai, ele passa para a criança. Na hora que sai lá na lista, você não está no jogo. O garoto automaticamente viu o pai triste. E nenhuma criança quer ver o pai se triste. decepcionar, ele se sente responsável por estar decepcionando. Então, consequentemente, esse menino, com o tempo, ele não vai aguentar essa pressão. Quem aguenta, pode ter certeza que o mental fica muito mais forte. E lá na frente é uma avaliação que eu faço muito. Eu acho que hoje eu viso muito a técnica, mas a parte mental faz total diferença para qualquer atleta, ou como a gente também na nossa profissão. Quanto mais mental estiver preparado para aguentar, entendeu? Os obstáculos do dia a dia, eu acho que a gente tem mais objetivo, né? Eu tô montando um curso para quem quer ser jogador de futebol. Legal. E eu tô montando. Legal. É curto o curso. O curso é muito simples. Eu quero ver esse vídeo, hein? Eu quero ver esse videozinho que eu tô editando junto com o meu diretor. Eu quero ver esse vídeo. Tem 3 minutos o vídeo. No final só tem uma frase: se ele conseguiu, você também pode. Entendeu? São os melhores. Os melhores momentos do Fernando. São quantos minutos? 3 minutos. Os melhores momentos, assim. Pô, se ele conseguiu, você também pode. Não é, meu parceiro?
Meu zagueirão da cintura dura. Falou, Tamo tá junto, falado. parceiro. Juninho, obrigado, querido. Obrigado. Que Por isso. bom te rever Foi um depois de tanto prazer, foi tempo. muito legal. Bom de te Há ver quanto tempo a aqui. gente tá tentando marcar, né? É. E acaba que não conseguimos, mas eu acho que foi bem legal. Obrigado Se de vocês coração. precisarem aí também, suas ordens, só entrar em contato aí. Algum atleta que a gente possa levar para avaliar, ou aqui mesmo no Rio de Janeiro a gente observar. A gente com Tá. certeza vai estar junto aí mais vezes. Obrigadão bom. de coração, irmão. Mais uma vez agradeço aí, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Aguardem o curso Mentoria Cisne Loureiro com imagens de Luiz Fernando. Não percam. É simplesmente, se ele conseguiu, você também pode. Não percam. Já já a gente vai lançar esse curso aí. Galera, se você gostou, por favor, pega o link, manda para a família, manda para os amigos, espalha aí a notícia que a Licença Esporte está com o canal no YouTube. Lembrando que nós estamos na campanha, já fizemos várias campanhas, sorteio de camisa, sorteio de brinde, fizemos tudo e tá difícil. Então, esse ano a gente decidiu de uma vez por todas pedir a benção ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele estará nos abençoando e vai estar abençoando a vida de quem clicar e inscreva-se. Não precisa ativar o sininho se você não quiser. Se você quiser uma benção dupla, inscreva-se e ative o sininho. Agora, se você não se inscrever, não culpe a gente de você ter um ano horroroso, péssimo na sua vida. Se o teu cunhado pedir dinheiro e não pagar, se tu chegar mais cedo em casa e acontecer algo que você vai ver que você não vai gostar, não culpe o canal Licença Esporte. Agora, por via das dúvidas, não perde tempo não. Aperta aí o sininho, se inscreva, dá essa moral pra gente. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento das lojas do Museu do Flamengo e do Botafogo. Estamos aqui com alguns itens que você pode encontrar exclusivo lá na loja e também do sistema Genesis Train, um sistema de tecnologia para sua escola de esporte. Um abraço, até semana que vem, toda segunda-feira às 19 horas. Um abraço. Um abraço.